Boa noite, irmãos, boa noite, amigos. Que bom estarmos juntos mais uma quarta-feira para meditar na Palavra de Deus. Quarta-feira, na Igreja Adventista, é noite de oração. E nós iremos orar. Nós iremos clamar a Deus neste momento e eu convido você, quem estiver junto com você, para nós, nesta hora, fecharmos os olhos e levarmos o nosso pensamento até o céu. Vamos orar? Santo Deus, amado Pai, agradecemos ao Senhor por mais esse dia de vida, louvamos-te pelo privilégio de poder, de alguma maneira, nos encontrar, nem que seja por meio das redes sociais, da internet. Te agradecemos, porque mesmo com as dificuldades de nos reunirmos presencialmente, o Senhor nos proviu este meio tão importante que é a internet. Ao meditarmos na Tua Palavra nessa noite, Senhor, pedimos que o Senhor nos ajude a compreender quão importante é separarmos tempo para estudá-la. Abençoe, bom Deus, cada pessoa que está comigo nesta hora. Tome conta dos problemas de cada um de nós. Abençoe a família, abençoe o trabalho, abençoe a vida espiritual de cada um. Nós pedimos esta bênção, agradecidos e confiados no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Hoje o título da nossa mensagem é Por que estudar a Bíblia? Existem muitas razões e a gente poderia gastar um bom tempo aqui conversando motivos por que estudar a Bíblia, mas eu vou enumerar apenas alguns. Você já ouviu por aí que a Bíblia é um livro arcaico, que já está ultrapassado? Os críticos dizem isso, não é? Principalmente para quem é jovem e está no ambiente escolar ou acadêmico, infelizmente as pessoas criticam muito a Bíblia e quem acredita na Bíblia. Mas há boas razões, sim, para nós estudarmos a Bíblia. Há pessoas que, inclusive, dizem por aí que quem lê a Bíblia fica doido. E é muito pelo contrário. Quem lê a Bíblia, quem estuda a Bíblia, fica inteligente. Deus dá mais sabedoria para quem estuda a sua palavra. Então, quero convidar você para abrir a sua Bíblia em João 17:17, um texto muito conhecido de todos nós, que nos diz, palavras do Senhor Jesus: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A Bíblia deve ser estudada porque a Bíblia não é como qualquer outro livro. A Bíblia contém verdade. E se bem que as pessoas digam que a Bíblia tem mitologia, tem muita coisa fantasiosa, na verdade nós precisamos deixar que a Bíblia seja a autoridade e não a razão humana. Porque se eu for colocar a razão humana para ser a autoridade que avalia a Bíblia, eu estou me baseando na minha cultura, me baseando nos meus estudos, no meu conhecimento. A Bíblia perde o sentido de autoridade que ela tem. Mas quando eu coloco a autoridade na própria palavra de Deus e deixo que ela se explique, então é muito melhor para compreender a mensagem que ela tem. Abra a sua Bíblia e deixa ela aberta aí que a gente vai usar alguns textos, tá bom? A Bíblia diz que é luz, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. A Bíblia diz que é luz. Que mais? Nós vemos a Bíblia como um tesouro. E o salmista diz que eu escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Para nós a Bíblia é um tesouro.
A Bíblia também é um mapa que nos aponta o caminho que nós devemos seguir. Este é um livro precioso, o livro mais amado e o mais odiado na história da humanidade. O livro mais traduzido para todas as línguas, sem sombra de dúvida, é a Bíblia. A Bíblia, ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. 1 Pedro, capítulo 2, verso 2, diz para nós uma razão, um motivo, por que nós devemos estudar a Bíblia. 1 Pedro 2,2 diz assim: desejai como meninos recém-nascidos o puro leite espiritual, a fim de por ele crescerdes na salvação. Veja, para quem é recém-converso, para quem acabou de chegar na igreja, a Bíblia Sagrada, ela contém o leite espiritual que vai fazer com que essa pessoa se fortaleça, que essa pessoa cresça. Perceba a comparação entre uma criança recém-nascida e o crente. E Pedro aqui diz que nós devemos, assim como uma criança recém-nascida, que deseja o leite materno, nós devemos desejar a palavra de Deus, porque ela vai nos dar o crescimento para a salvação. Porém, para aqueles que têm um pouquinho mais de tempo de igreja, de conversão, a Bíblia também é um livro muito importante. Nós podemos ver isto em Hebreus capítulo 5. Hebreus capítulo 5, do verso 11 ao verso 14. Hebreus capítulo 5, do verso 11 ao 14, o apóstolo Paulo escreveu o seguinte aqui: sobre isto temos muito que dizer, mas de difícil interpretação, porquanto vos tornastes tardios em ouvir. Porque, devendo já ser mestres em razão do tempo, ainda necessitais de que vos torne a ensinar os princípios elementares dos oráculos de Deus. E vós haveis feito tais que precisais de leite e não de alimento sólido. Ora, qualquer que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, pois é criança. Mas o alimento sólido para os adultos, os quais têm pela prática as faculdades exercitadas para discernir tanto o bem como o mal. Aqui Paulo estava dizendo que a igreja, ela estava necessitando, embora fosse experiente de tempo de caminhada com Deus, alguns estavam necessitando de leite. E aí ele diz o seguinte: vocês não são mais crianças, não deveriam mais estar tomando leite. Vocês deveriam estar se alimentando com alimento sólido. A Bíblia tem leite para os que são recém-chegados à fé, mas tem também arroz com feijão para quem tem um pouquinho mais de idade. Uma criança, um bebê, ele não vai estar sendo amamentado pela mãe anos sem fim. Há um tempo para que isso aconteça, e o natural é que ele comece a se alimentar com alimento sólido, e a partir do momento que ele começa a comer o alimento sólido, ele não precisa mais do leite materno. Então vejam, o crente, ele começa se alimentando com coisas simples da palavra de Deus, mas com o passar dos anos, ele precisa aprofundar esse conhecimento na palavra. Por isso nós não podemos nos acostumar a ficar tomando só leite.
a ficar ouvindo só pregações que falem coisas gostosas, bonitas. Nós precisamos também cavar fundo na Bíblia para encontrar verdades fortes, verdades substanciais. Sermões que nós preparamos e ouvimos devem ser também carregados desses nutrientes, para que a gente não fique só tomando leite, para que a gente se alimente também de coisa que dê energia, força aí, que dê mais sustância, como diz o nordestino, né? Que dê forças para quem já é grande, porque só o leite vai ser um alimento incompleto, precisa de algo mais. Se você é recém-chegado à fé, claro, a Bíblia tem leite para você, mas se você tem um pouco mais de tempo de caminhada, na caminhada cristã, tem arroz com feijão para você e para mim. Olha só um outro texto interessante da palavra de Deus, segundo Timóteo, capítulo 3, segundo Timóteo, capítulo 3, verso 16 e 17. Um texto muito conhecido por nós, que damos estudos bíblicos, né? Diz assim: toda a Escritura é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Note o seguinte aqui: a Escritura é inspirada, toda ela, Antigo e Novo Testamento, proveitosa para ensinar. A Bíblia tem muito a nos ensinar. Repreender. Algumas pessoas só querem receber o bom ensinamento, mas quando fala de repreensão... Mas Deus repreende a quem ama. Deus nos chama a atenção quando estamos errados. Então ela é útil para nos repreender. Não é para repreender o outro, tá? É para repreender a mim. É para repreender você. Não pensa assim, é mesmo, tem que repreender fulano lá. Não, 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 não. Ela é útil para me repreender. Para repreender você. Para corrigir. Está errado? Tem o rumo certo? Vamos pelo rumo certo. Para instruir na justiça. Ela nos dá a instrução correta. E olha só, para que ela corrige, repreende, instrui? Para que nós nos tornemos homens perfeitos. Espera aí. Perfeito, entenda o sentido. Perfeito não sem pecado. Isto nós não vamos experimentar enquanto não passarmos pela transformação que Jesus fará na sua vinda. Claro que a gente deve vencer os pecados dia a dia, mas não deixaremos de ser pecadores até que Jesus volte. Aqui, quando diz que a Bíblia ela serve para nos repreender, nos corrigir, nos ensinar, nos instruir, para que a gente se torne perfeito, o sentido da palavra aqui é para que sejamos completos e não impecáveis. Completos em Deus. Então, com Deus nós podemos ser completos. Com a palavra de Deus nós podemos nos tornar cristãos melhores. Não vai faltar um pedaço no nosso cristianismo se nós estudarmos a Bíblia. Mas veja, eu estou usando um verbo que é importante você guardar, o verbo estudar. Não é só ler, é estudar. A Bíblia ela serve para o nosso crescimento espiritual. Ela é simples, mas também é profunda. A Bíblia nos leva a analisar, a refletir situações, circunstâncias,
procedimentos, decisões que a gente precisa fazer cada dia. A Bíblia nos ajuda a nortear o nosso pensamento. Então, ela nos leva a analisar e refletir. Agora, se você tem agido sem analisar e sem refletir, para pensar se você está estudando a Bíblia e deixando que esses estudos façam parte de você, da sua vida, tá bem? A Bíblia também trabalha a nossa imaginação. E eu gosto muito da leitura dramatizada. Você já deve ter percebido, né? Quando eu leio, por exemplo, uma história bíblica, eu imagino as vozes dos personagens, eu imagino o cenário, eu imagino o local, eu imagino as circunstâncias, as roupas, os costumes. Eu procuro imaginar tudo isso, porque isso me ajuda a compreender melhor as lições que a Bíblia tem. Então, a gente trabalhar a imaginação através da Bíblia é muito bom. Ainda mais nos nossos dias, quando tudo já vem prontinho na internet e a gente não precisa mais imaginar como antigamente. Imaginar faz bem. Então, ler a Bíblia, estudar a Bíblia, imaginando as vozes, o rosto de cada personagem, as roupas, as circunstâncias, o lugar, faz toda a diferença. Ajuda a gente a entrar na história. Você deixa de ser um observador para ser alguém que está junto na história. Esta é uma ótima maneira de ler a Bíblia para a gente entender melhor. E eu diria o seguinte para você, indo para a conclusão aqui, caminhando para o final dessa breve reflexão do porquê estudar a Bíblia. Estudar, como eu disse agora há pouco, não simplesmente ler. Quando a gente vai estudar, a gente tem que compreender o que está escrito ali. Então eu vou te dizer assim, olha, dentro da tua Bíblia, nas primeiras páginas ali, vai dizer a tradução, a versão dela. A mais usada no Brasil é João Ferreira de Almeida, Revista e Atualizada. É uma boa versão. Não tem palavras tão fáceis, mas é uma boa versão. Há uma outra versão chamada João Ferreira de Almeida, Revista e Corrigida. Esta versão não é tão boa. Primeiro, porque ela tem uma linguagem muito antiga. Segundo, porque ela não está atualizada com os manuscritos mais antigos. Há também uma outra versão que está se tornando muito popular, que é a Nova Versão Internacional. Esta é muito interessante. E também a Nova Almeida. São duas versões muito interessantes. Por quê? Porque ela traz uma compreensão melhor de assuntos que às vezes a gente tem dificuldade. Por exemplo, medidas, outras coisas, como, por exemplo, nomes de lugares e tal, e ela faz a referência de onde está isso hoje. Há Bíblias que têm esse tipo de recurso. Mas só em falar dessa questão de nomes diferentes, veja, quando Noé construiu a arca, ali as medidas na João Ferreira de Almeida, Revista Atualizada ou Revista e Corrigida, estão em côvados. É uma medida antiga que a gente não usa mais. E o côvado era a medida do dedo mínimo até o cotovelo. E aí existe o côvado babilônico, o côvado assírio e outros côvados. Então a gente percebe que essa é uma medida que não se usa mais. Na Nova Versão Internacional ou na Nova Almeida, já vem em metros. Quando Jesus transformou água em suco de uva, vinho, diz ali que cada talha cabia 2 ou 3 metretas.
É uma medida antiga que a gente não usa, que a gente não sabe o que é. Metreta. Agora, nessas versões mais modernas, vem escrito que é litros. Mais fácil de entender. Então, escolha uma Bíblia com linguagem fácil. Invista. A gente não investe em tanta coisa na vida. Invista comprando uma Bíblia de uma versão mais fácil, mais simples de entender. Outra coisa importante. Se você tem uma dessas versões mais antigas, leia, estude com um dicionário do lado. Pega um dicionário Silveira Bueno, um Aurélio, ou tem ali um aplicativo da internet, para você pegar uma palavra que você não entende, joga no dicionário e vê o que significa. E isso é estudar a Bíblia, e não simplesmente ler. Separe tempo. Um tempo. Comece com 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, mas separe um tempo para você ler. E leia nem que seja 1 ou 2 versos, um pedaço, mas leia, estude a Bíblia todos os dias. Separe tempo, e esse tempo deve ser sagrado para você fazer isto. Deve ser a sua primeira atividade do dia. Porque a própria Bíblia diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas. E eu diria também o seguinte, faça anotações. Gostou de alguma coisa? Pega um caderninho, começa a fazer anotações. Anota aquele texto que você achou interessante. Anota um texto que você não entendeu direito. Pergunta para o teu ancião, para o pastor. Olha, eu não entendi bem esse texto aqui. O que significa? Outra coisa importante, tenha os livros do Espírito de Profecia, principalmente os 5 da série Conflito, que são Desejado de Todas as Nações, Atos dos Apóstolos, Patriarcas e Profetas, Profetas e Reis e o Grande Conflito. São os 5, tá? Coloquei numa ordem não muito boa para decorar. Patriarcas e Profetas, Profetas e Reis, Atos dos Apóstolos. Agora já esqueci um. Mas vocês voltam o vídeo e veem os 5 aí que eu falei. O último é o Grande Conflito. Então veja. Desejado de Todas as Nações, eu acho que eu estava esquecendo, né? Veja. Os livros de Ellen White não substituem jamais a Bíblia. Mas eles servem para nos ajudar a aprofundar o conhecimento bíblico. Então, aprofunde o seu conhecimento estudando esses livros. Leia o texto da Bíblia, estude aquele texto e aí você pega o paralelo com o que Ellen White escreveu e vai dar uma olhadinha nos detalhes, porque olha, no Espírito de Profecia tem detalhes fantásticos, maravilhosos para nos ajudar a entender melhor a Bíblia. Eu desejo de coração que você, através disso que conversamos hoje aqui, se sinta mais desejoso de estudar a palavra de Deus. Que o desejo de conhecer melhor a vontade de Deus se desperte no seu coração. Se isso acontecer, certamente o propósito de Deus com essa mensagem terá se cumprido. Eu quero orar por você neste momento. Vamos falar com Deus mais uma vez? Pai Santo, obrigado porque o Senhor deixou para nós a Bíblia Sagrada, a Tua Palavra, esta palavra que muda o nosso coração, muda o nosso caráter, nos ajuda a ser pessoas melhores, transforma vidas. Esta palavra que tem o poder de nos mostrar o caminho da salvação, de nos revelar o Senhor Jesus e o que Ele fez por nós. Nós gastamos tanto tempo do nosso dia com os nossos afazeres, com tantas coisas, às vezes com a internet, com outras coisas que nós julgamos são importantes, mas, Senhor, que nada seja mais importante do que passar tempo na Tua presença, ouvindo a Tua voz. Quando nós oramos, estamos falando ao Senhor.
E quando abrimos a Bíblia, estamos ouvindo a Tua voz. Nos ajude, Senhor, a cada dia ouvir a Tua voz. E, Pai, se há alguém que está agora acompanhando e tem dificuldade para entender a Bíblia, que o Espírito Santo, aquele que revelou as Sagradas Escrituras aos apóstolos e aos profetas, este mesmo Espírito abra o entendimento desse irmão, dessa irmã, para compreender melhor as Tuas palavras. Nós oramos agradecidos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe você. Foi um prazer estarmos juntos mais uma quarta-feira. Continuemos orando. As igrejas onde há culto, vamos ao culto. Aqueles que ainda não podem ir por estarem no grupo de risco, mantenham-se em casa, preservem-se, leiam a Bíblia em casa, estudem a lição, estudem a Bíblia em casa. Mas quando houver a oportunidade, quando for possível, que estejamos juntos na igreja para louvar a Deus, para passar momentos agradáveis na companhia uns dos outros e principalmente para que a gente possa se sentir feliz por estar na presença do nosso Pai. Um bom restante de semana para você.